Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Alvarenga, sejam bem-vindos aos ouvidos. Sou uma mineira que não é muito desconfiada, né? Por isso que eu escolhi trabalhar com inovação. Trabalho com inovação aberta há mais de 10 anos e atualmente trabalho no meio corporativo. Também atuo dentro do ecossistema a partir da lógica, né, de uma associação sem fins lucrativos. Sou mãe do Miguel, que tem 11 anos, sou esposa do Paulo, né, estou com ele aí há mais de 2 décadas, e a vida nos propõe sempre essa questão, né, da escuta. E é sobre isso que a gente veio conversar aqui hoje um pouco. Quero contribuir com a minha história de vida, com as minhas experiências e trazer um ponto de reflexão. Espero poder contribuir com vocês. Bem, como eu disse, eu trabalho com inovação aberta e ninguém é obrigado a saber o que é inovação aberta, né? Inovação aberta uma, é um processo, né? É uma ação, uma articulação entre três grandes principais membros aí. A gente está falando de corporações, universidades e poder público. Atualmente, dentro das várias hélices que a gente tem dentro da inovação, a gente fala muito também da sociedade civil organizada, a gente está falando também, né, dos habitats, né, dos espaços de inovação, como coworks, hubs. E a inovação aberta, ela nasceu com um propósito, né, de entender a complexidade do mundo para gerar soluções, né, porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de produtos, de serviços, para buscar uma solução. E a complexidade estava fazendo com que tudo ficasse muito caro. Então, essa capacidade de escuta criada entre essas hélices possibilitou para que criasse aí uma forma de gerar soluções complexas, mais, mais inteligentes, porque usa essa inteligência coletiva, e possíveis, né, dentro desse mundo que a gente tem, que os recursos claramente já se colocam como finitos. E quando a gente fala de escuta, a gente fala dessa conexão entre pessoas, dessa conexão entre instituições, e o grande recurso que se coloca como escasso é o recurso do tempo. Eu penso numa frase desde que eu sou criança, e para mim isso traz muito o entendimento do como que eu tenho que viver intensamente cada momento. Quando eu era criança, o meu padrinho um dia me perguntou: "Você é preguiçosa?" E eu tomei aquilo como uma vergonha, né, falei: "Nossa, por que está me perguntando isso?" E aí ele me disse que ele tinha orgulho de ser preguiçoso. E aí eu perguntei: "Mas por quê?", né, e ele falou: "É porque eu faço só uma vez, bem feito, para não ter que fazer mais". E aquilo me marcou muito. E eu virei para ele e falei que a partir dali eu seria preguiçosa. Eu faria muito bem feito na primeira vez, para não ter que fazer de novo. E por isso eu teria mais tempo para fazer novas coisas. Ele mudou completamente o conceito de preguiça para mim. E, infelizmente, eu só posso manter esse conceito de fazer uma vez para mim mesmo, né? Mas isso trouxe para mim um senso de respeito ao tempo do outro. E quando a gente fala em escuta, a gente está falando disso. Quantas vezes nós, quando estamos trabalhando numa grande corporação, numa empresa, a gente aceita estar presente em duas agendas ao mesmo tempo, né? Depois da pandemia, a maioria das nossas agendas são online. E é impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você pode até estar virtualmente presente, mas você não está ouvindo. Você não está conseguindo vivenciar aquela reunião e ajudar na tomada de decisão. O que é tão importante e tão caro na nossa participação como seres humanos dentro de qualquer atividade que nós estamos é a nossa presença. E aí a gente faz exatamente o oposto. Fala que vai estar presente, mas como nós não nos dedicamos, não há uma escuta, nós não estamos ali de verdade. Isso trouxe para mim uma série de
questões, uma série de problemas de convivência no trabalho, porque eu percebi que eu não estava conseguindo mais lidar com quem não me ouvia. E eu fiquei preocupada, pensando assim, gente, mas sou eu que não estou sabendo comunicar? O que está acontecendo? O meu papel é ser ponte, né? Quem trabalha com inovação é aquela pessoa que às vezes dentro da empresa é vista como o doidinho, né? Aquela pessoa que é muito animada, aquela pessoa que acredita numa capacidade de mudança de toda a sociedade. E de fato nós somos essas pessoas. E como que a gente pode fazer com que a escuta aconteça, né? E eu ficava com essa reflexão o tempo inteiro. Falava, o que, que eu faço? O que, que eu faço para que haja interesse em ouvir sobre o que eu estou falando? E aí eu comecei um processo de entendimento que eu tinha que ajustar a minha fala, ajustar a minha linguagem empaticamente para que o que eu estivesse falando fosse interessante a quem tem que me ouvir. Confesso para vocês que dá um trabalho, que não é nada agradável ter que ajustar tantas vezes a minha linguagem. Eu sou cientista social de formação e atuo em inovação numa grande empresa de tecnologia. E, às vezes, por não ter uma formação original em tecnologia, há vários questionamentos se eu entendo ou não, e aí eu tenho que fazer uma série de traduções, né, sobre o meu conhecimento, e aí o valor é alcançado. Dentro do meio corporativo, a gente fala muito de escutativa, e existe até vários livros e cursos sobre escutativa. Mas, infelizmente, na minha vivência do dia a dia, o que eu tenho percebido é que quem se capacita para essa escuta parece que se coloca num status como se fosse alguém que estivesse acima da escuta em si. A técnica toma conta de algo que deveria ser tão simples, como simplesmente esvaziar a mente e dar seu tempo, seu interesse, seus ouvidos, para que alguém pudesse falar. E que você não completasse aquelas frases, que você também não indicasse qual caminho que você imagina que essa pessoa está querendo chegar. Simplesmente ouvir. Porque o meu falar tem a ver com o meu repertório de vida, com a minha história, com tudo isso que eu já trouxe para vocês. Então, como eu falei da questão aí da preguiça, muito provavelmente, inicialmente, quando eu falei de preguiça, vocês não iam chegar exatamente no exemplo que eu trouxe. E isso pode acontecer com qualquer outra palavra. Então, esse é o meu convite. Todas as vezes que vocês estiverem em uma conversa, percebam se vocês estão de fato ouvindo ou brincando de completar as frases e pensar, já sei onde que essa pessoa vai chegar, onde que ela, o que ela está falando eu já ouvi, é um senso comum. Na maioria das vezes, a gente tem a possibilidade de se surpreender. E dentro desse exercício de vida de se surpreender, eu tenho a felicidade e a honra de ser mãe do Miguel Moza, um menino de 11 anos que, ao longo, né, desse tempo, tem mostrado a mim e para a família inteira que a individualidade do ser humano, ela se faz desde o momento de vida, né? Ele foi um bebê que sempre me trouxe essa questão. Ele não é, né? Eu sou esposa de um professor que é cientista, eu sou cientista, e a gente brincava, com certeza nós vamos ter um filho assim, assim, assado. E aí ele vem conviver, né, dia a dia com dois cientistas e claramente ele não é nada do que a gente imaginava. E ele é muito melhor do que a gente imaginava que ele seria.
E isso acontece, a gente consegue perceber, porque ele tem um momento dele de fala. Ele é uma criança muito escutada. Mais do que falar, nós escutamos. Escutamos ele tanto que hoje ele já é uma pessoa que tem a sua própria história. Ele, como eu trabalho com inovação aberta, ele quis construir o próprio caminho dele. Ele já trabalha como facilitador em um projeto que chama Startup Kids, e lá ele consegue apoiar crianças para prototipar brinquedos com sucata de brinquedo. E lá ele, né, ao construir um projeto como o Startup Kids, a gente conseguiu fazer com que uma criança, né, porque quando o projeto nasceu ele tinha 7 anos, desse voz a um desejo de inclusão. E um dos maiores presentes e produtos que a escuta gera é a inclusão. O Miguel é uma criança que me fez entender que observar e escutar gera respeito e dignidade no nível que, quando ele tinha 10 meses de vida, ele saiu da fralda, né? Ele não usava mais fralda, porque ele conseguia se comunicar comigo mesmo não falando muitas palavras, mas eu já sabia quando ele queria, né, fazer alguma das necessidades fisiológicas. E foi incrível, como que o olhar trouxe muito também dessa comunicação. Entender que cada pessoa tem a sua história, a sua trajetória, e não pensar tudo a partir de um conhecimento tido como uma média, né? Eu escutava muita gente falando assim, mas você vai tirar a fralda de um menino de 10 anos, de 10 meses? O normal é desfraldar lá por volta de 1 ano e meio, 2. Mas ele já estava pronto. Qual que era a dificuldade? A dificuldade era de ouvir. Às vezes eu visito alguns amigos que estão com bebês e os filhos deles já estão prontos para o desfraude, mas eles não estão. E aí que a gente chega no outro ponto da escuta, né? O ponto principal desse encontro, que é a escuta, né? Quem fala tem que estar pronto para entender que o outro não vai entender, e quem escuta tem que estar preparado para receber o que o outro está falando. É um jogo de presença e ausência muito forte. Eu brinco às vezes aqui em casa que é a dança da vida, né? Quantas vezes para eu chegar num resultado foram anos falando exatamente a mesma coisa, e aí um dia a pessoa desperta e fala: Olha, faz todo sentido do mundo o que você falou. E aí, nesse momento, em vez da gente embravecer e falar, mas eu já falo isso há tanto tempo, é a hora da gente também ter a nossa escuta interna e falar: que bom, chegou a hora. Chegou a hora dessa escuta acontecer. Tem sido um exercício constante. Eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma ativista desde os meus 8 anos. No ano de 1989, eu tinha 5 anos e eu vi a campanha política partidária, né? A primeira eleição direta que a gente teve aí, né, nessa nova democracia brasileira, e ali foi muito engraçado, porque eu não sabia o que era que estava acontecendo ali, e eu virei para os meus pais e falei: eu quero trabalhar com isso. E meu pai e minha mãe me perguntaram: você quer ser política? Eu falei: não, eu quero organizar o horário político, porque eu achava incrível. Eu achava incrível a comunicação que acontecia. Eu era só uma criança de 5 anos, mas eu estava plenamente aberta a ouvir o que estava acontecendo ali. E isso selou minha história, né? Por isso que eu fui fazer ciências sociais. Acabou que o caminho da escuta dos nossos anseios de transformação
modificam um pouco o nosso caminho, o meu caminho, né, veio para a inovação aberta, mas eu percebo claramente que essa minha postura de vida, desde lá meus 5 anos, de ter um real interesse em ouvir, gerou em mim uma forma de viver a vida que me conectou a várias causas, propósitos, e por isso, né, hoje eu estou aqui com vocês. Dividir um pouco aqui da minha história, um pouco dessa questão do ouvir. Espero ter trazido em vocês aí algum ponto de reflexão. Agradeço o espaço e, para ser coerente, eu encerro aqui o momento de fala e espero que tenha iniciado aí com você o momento da escuta. Um abraço.